Olá, irmãos, em Cristo Jesus, graça e paz. Nós vamos falar um pouquinho sobre 2 Coríntios capítulo 12, um capítulo conhecido como aquele que Paulo, ele tem umas visões e, segundo ele vai ao paraíso, ao terceiro céu, aonde ele tem ali algumas visões. E essas visões não é permitido a ele passar para a igreja, vamos dizer assim. Nós vamos ler o texto. Eu quero ler o texto, capítulo 12, no versículo 7. Nós vamos falar sobre espinho na carne. Não é a nossa intenção confrontar alguns estudos, algumas pregações que já existem a esse respeito. Não é a nossa intenção. A nossa intenção aqui é buscar mais alguns trechos da palavra de Deus, onde possivelmente seja o espinho na carne que Paulo está falando. Mas nós vamos usar como referência alguns versículos e alguns outros capítulos da Bíblia para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum para a gente começar a observar se realmente era isso o que perturbava tanto a vida de Paulo, ou esse espinho na carne que ele pede para Deus tirar e Deus não tira. E vamos saber por que Deus não tirou. Pois bem, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10, fala assim: a fim de que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por este motivo, 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de nós falarmos sobre esses versículos que nós lemos, eu quero primeiro apresentar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, O sumário dessa carta, nós vemos aqui que é o testemunho pessoal de Paulo, fala sobre o ministério cristão dele, As admoestações, as obras de caridade e também a defesa de Paulo sobre o seu chamado. Nós observamos aqui que esta carta ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo, provavelmente de Filipos, após os eventos de Atos, capítulo 19, versículo 23, os eventos do capítulo 20 ao 3 e também do capítulo 1 de 2 Coríntios até o versículo 8. O autor, todos nós sabemos que foi Paulo, o apóstolo, E o tema principal dessa carta era para quê? O tema principal dessa carta era para quê? Consolar aqueles que se arrependeram por meio das suas repreensões e correções na primeira epístola. Repreensões estas e admoestações, correções, que está no capítulo 1, versículo 1, também no capítulo 2, versículo 17, também no capítulo 7, versículo 16, 1 a 16. Instruir acerca do verdadeiro ministério cristão, ensinar a graça no contribuir e dar instruções acerca das coletas que foram feitas para os cristãos, que eram pobres lá na Judéia. Isso está no capítulo 8, versículo 1 e também no capítulo 9, versículo 15. E defender também o seu apostolado, advertir os desobedientes, E as estatísticas desse livro é interessante. Ele é o 47º livro da Bíblia, tem 13 capítulos, ele tem 257 versículos, 29 perguntas, são 4 profecias do Antigo Testamento, 4 novas profecias. Esse livro ele tem 249 versículos de história, 4 versículos de profecia que ainda não foi cumprido,
e 4 versículos de profecia cumprida. Pois bem, irmãos, nós observamos aqui, depois de falarmos sobre isso, nós observamos então o capítulo 12. Nós observamos o quê? Aqui, nenhuma outra epístola, ela dá tão clara ideia da vida de uma comunidade primitiva e dos problemas que os convertidos encontravam pela frente. Essa epístola, essa carta, vamos dizer assim, que é a mesma coisa, dá ao mesmo tempo um precioso vislumbre da personalidade de Paulo, né? Porque é a carta de um homem de ação que vai diretamente ao cerne das coisas. Em outras palavras, Paulo não faz rodeios. Um líder que combate com rigor o erro e dá direções precisas, o que é muito importante na vida de todos os líderes evangélicos, todos os obreiros, né, que prezam a palavra de Deus, porque a revelação da palavra de Deus é o que há de mais importante para a igreja saber, porque senão a gente não chega a um denominador comum com respeito às profecias, né? Irmãos, eu costumo dizer, Alberto Lira, que a Bíblia, ela é comparada como um leão. O que eu quero dizer com isso? O leão numa selva, não precisa ninguém defender ele. Nenhum outro animal defende o leão. Por quê? Porque ele mesmo se defende. Assim é a Bíblia. A Bíblia, ela é comparada a um leão porque ninguém precisa ou achar que pode interpretá-la. Ela mesma se interpreta. Então, ela é comparada com um leão. Nós sabemos que quando a gente começa a estudar a Bíblia, eu não quero nem falar aqui sobre estudos ou preparações seculares, mas a Bíblia, né, a interpretação de regra, a gente aprende que a primeira interpretação de regra é essa: ninguém precisa interpretar a Bíblia, ela mesma se interpreta. Então cabe a nós buscarmos o conhecimento, buscarmos a revelação, que existe 3 formas de você encontrar o conhecimento, sabedoria. A primeira forma, né, você herda de alguém, herda do seu pai, da sua mãe, dos seus líderes que foram seus pastores, né? Essa é a primeira forma, que é herdada. Depois, você pesquisa, você obtém conhecimento através de pesquisas, né? Da qualquer forma que você pesquisar, você encontra, né, sempre informação acerca de alguma coisa. E a terceira e mais importante forma de você obter conhecimento, principalmente conhecimento bíblico, é a forma revelada. E esta é uma forma que hoje a gente quase não se vê hoje em dia, que é a mais importante, é a forma revelada. E como que você busca o conhecimento através da revelação? 3 coisas que faz um homem de Deus. Quando eu falo homem, eu quero dizer a mulher também, porque é sempre forma genérica, né? A tentação, a oração e a meditação. Todo homem e toda mulher de Deus que não tiver no seu ministério essas 3 coisas, alguma coisa está errada ou alguma coisa está fora do lugar. Então, são 3 coisas que faz um homem ou uma mulher de Deus: a tentação, a oração e a meditação. Então, tudo que acontece com a gente, no nosso dia a dia, as perseguições, as perturbações, né, o disse-me-disse, sempre aquelas coisas que acontecem, a gente não deve, vamos dizer assim, estranhar essas coisas, porque na vida de um cristão é a coisa mais normal que tem. Isso não acontece na vida de um evangélico, não acontece na vida de um crente, mas acontece na vida de um cristão. Porque evangélico não quer dizer cristão e nem crente quer dizer cristão. Até porque a palavra cristão, poucos sabem o que significa a palavra cristão, né? A palavra Cristo, que vem de Cristo mesmo, e ão, que vem de seguidor. Então, cristão.
Então, todo cristão é um seguidor de Cristo. Então, cristão é seguidor de Cristo. Evangélico não é seguidor de Cristo. Crente não é seguidor de Cristo. Mas cristão, sim, é seguidor de Cristo. Então, irmãos, o que acontece aqui? Não há outra epístola que dá tão clara ideia da vida de uma comunidade primitiva e dos problemas que os convertidos encontravam pela frente. Dá ao mesmo tempo um precioso vislumbre da personalidade de Paulo. Esse rapaz aqui, esse moço, por quê? Porque é a carta de um homem de ação que vai diretamente ao cerne das coisas, de um líder que combate com rigor o erro e dá direções precisas, de um pai que ama seus filhos, apesar de suas faltas, de um apóstolo cuja única preocupação é ganhar homens para Cristo. Pois bem, Paulo, depois de escrever 1 Coríntios, que é uma súbita crise, exigiu breve e penosa visita de Paulo a Corinto, né? Ele retornou a Éfeso, prometendo voltar para uma estadia mais prolongada. Muito bem. Logo, porém, um novo incidente acontece, em que a autoridade de Paulo, ao que parece, desconsiderada na pessoa do seu representante. Os irmãos observem bem. Paulo, quando ele foi a primeira vez a Corinto, ele pregou o evangelho, que nós sabemos que a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão. Os discípulos, eles pregavam o evangelho da circuncisão, porque Jesus veio para o que era seu, o seu não recebeu. Os seus são judeus, mas nós sabemos que os judeus rejeitaram o evangelho, rejeitaram a proposta de Jesus Cristo, o que é uma nova criatura. E a Paulo, eu costumo até brincar com meus companheiros, com meus amigos, que Paulo, quem teve interesse nele foi o próprio Deus. Foi Deus que veio ao encontro de Paulo. Foi Jesus que veio ao encontro dele. Então, tem alguma coisa interessante nessa história, porque Paulo, quando Deus, Jesus Cristo veio ao encontro dele, ele logo percebeu que ele era alguém mais precioso e mais importante do que ele próprio imaginava. Então veja bem, pouco depois dele escrever a primeira carta aos Coríntios, que foi um assunto da crise, existiu uma breve e penosa visita de Paulo a Corinto. Então nós observamos que logo, porém, depois disso, um novo incidente em que a autoridade de Paulo foi, ao que parece, desconsiderada na pessoa do seu representante. Isso provocou uma carta severa, que produziu efeito, Sabemos que essa carta produziu efeito. Por quê? Foi na Macedônia, não muito depois da sua chegada de Éfeso, que Paulo recebeu de Tito confortadoras e tranquilizadoras notícias a respeito. E de lá, pelos fins do ano 57 depois de Cristo, ele escreveu o 2 Coríntios. Era a quarta vez, pelo menos, que ele escreveu para Corinto, sendo que as outras cartas, que nós chamamos de pré-canônica, que é a primeira Coríntios e a carta severa, não há nenhuma referência em 2 Coríntios aos problemas levantados em 1 Coríntios. Por isso, essa carta parece ter surtido efeito. Quando ele escreveu 2 Coríntios, Paulo planejava visitar Corinto pela terceira vez. Isso está registrado em 2 Coríntios 12, 14 e o 13 e o versículo 1. Chegou realmente à cidade em 57 depois de Cristo, passou lá o inverno. A visita intermediária, que está registrada em 2 Coríntios 13, 2, foi curta e penosa, tanto para os coríntios como para Paulo. Essa visita não restabeleceu a ordem em Corinto. A carta severa, escrita com muitas lágrimas e menciona uma situação que envolvia uma pessoa que injuriou e um que sofreu injúria. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, está registrado. Não é a mesma coisa que aconteceu em 1 Coríntios, capítulo 5, que ali era um caso de incesto, porque as circunstâncias diferem notavelmente. Como sugerimos, então,
como sugerimos então, parece tratar-se de alguém que estava desafiando a autoridade do representante do apóstolo, que era os missionários judaizantes que tinham chegado. Vamos começar a olhar a palavra de Deus aqui. 2 Coríntios 11, 22. Fala assim, vamos ler o 21 e o 22. Envergonhado o digo como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer tem ousadia, com insensatez falo também, tem ousadia. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendente de Abraão? Eu também sou. Então o que acontece? Esses caras aí, que chamado de missionários judaizantes, eles tinham chegado lá em Corinto também. Agora existia, além dos missionários judaizantes, tinha os arquiapóstolos, que Paulo chama por outro nome. 2 Coríntios, também, capítulo 11, versículo 5. Vamos ler o que fala aqui. Ele fala assim, vamos ler o 4 e o 5. Se alguém se aproximar de vocês e vos pregar outro Jesus, que não temos pregado, ele está dizendo assim, se alguém pregar outro Jesus diferente do que eu tenho pregado para vocês, ou se vocês receber outro Espírito que não aquele que recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão suportais. Porque eu imagino, ou eu penso, que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quem eram esses mais excelentes apóstolos que ele está falando? São os arquiapóstolos, ou aqueles que se achavam superiores ao próprio apóstolo Paulo. E tem também os falsos apóstolos, propriamente dito, que está no capítulo 11, versículo 13. Vamos ver o que diz, o 12 e o 13, do capítulo 11. Ele diz assim, mas eu o faço e continuarei a fazer para não propiciar ocasião aqueles, um acento agudo em cima do aqueles, porque está apontando para trás, né? É muito importante, a nossa língua portuguesa é linda, né? E a gente tem que observar esses pontos ou acentos, que ele, quando ele fala assim, mas eu faço e continuarei a fazer para não proporcionar ocasião àqueles, acento agudo, que procuram ser iguais a nós, ele está falando, que estamos pregando o evangelho da maneira certa, naquilo em que se gloriam, porque os tais falsos apóstolos são um obreiro fraudulento, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Mas Paulo aqui, ele está falando que para ele isso não é surpresa, porque o versículo 14 fala assim, nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Em outras palavras, que tem uma vírgula, então eu tenho que citar o versículo 15, que fala, não admira, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Aí sim que tem um ponto final. Então esse era o chamado de falso apóstolo. Essas pessoas, eles se esforçavam para minar o prestígio e a autoridade de Paulo. Então, o culpado, vamos ver 2 Coríntios 7:12, era a severa, né? Era, com toda certeza, um desses, apóstolo em grau superlativo. O que quer dizer isso aqui? Paulo está falando aqui. 2 Coríntios, vamos ler 2 Coríntios primeiro, capítulo 7, versículo 12. Vamos ver o que nos diz aqui. O que nos revela aqui nessa palavra? 7:12. Vamos ler o 8, 9, 10, 11, 12. Porque ainda que vos tenha entristecido com a carta, esta que ele está escrevendo, segundo, não me arrependo, embora anteriormente me tivesse arrependido por saber que aquela carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Agora eu me alegro, não porque foste entristecido,
mas porque foste entristecido para o arrependimento. Isso aqui, irmãos, é muito importante a gente observar. Ele está falando assim: agora eu me alegro, não porque foste entristecidos, vírgula, mas porque foste entristecido para o arrependimento, porque foste entristecido segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Por quê? Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Que segundo Deus foste entristecido, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança em tudo demonstraste estar puro neste assunto. Agora sim o versículo 12. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que nossa diligência para vós fosse manifesta diante de Deus. Observou, irmãos? Olha o que ele fala no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento, para a salvação, na qual ninguém mais se arrepende ou ninguém toca nesse assunto, mas a tristeza do mundo, ela opera para a morte. Eu costumo dizer, que uma pessoa só pede perdão quando reconhece que errou. A pessoa que, mesmo cometendo algum erro, quando a pessoa não pede perdão, é porque a pessoa não reconhece que errou. Então, Paulo está dizendo aqui que mesmo que a carta que ele escreveu aos Coríntios, mesmo que trouxe tristeza para eles naquele momento, nem que seja por pouco tempo, mas essa tristeza foi para a salvação, porque foi uma tristeza, eles se arrependeram em Deus. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, às vezes, as pessoas preferem ficar tristes, mas não pedem perdão, porque ouviu a verdade. Olha como é que é diferente. Nós vamos falar sobre espinho na carne, mas primeiro era imprescindível nós falarmos sobre esses falsos obreiros, os chamados judaizantes, os arquiapóstolos ou os falsos apóstolos, que as pessoas que se esforçavam por minar o prestígio e a autoridade de Paulo, Era preciso falar primeiro sobre isso, Agora veja bem, com toda certeza, um desses apóstolos em grau superlativo, o que é superlativo? Vamos dizer assim, é uma pessoa que exprime um grau elevado, um grau superior, superlativo. A severa missiva de Paulo teve efeito salutar em 2 Coríntios e ele dá largas ao seu alívio, se bem que os capítulos 10 e 13 tenham sido ocasionados por informações da nova agitação da comunidade. Então vamos lá. Paulo ele já tinha dificuldade naquela época de pregar o evangelho e conseguisse colocar no coração das pessoas que era necessário, o que era necessário fazer para se tornarem uma nova criatura. Observe, irmãos, que Paulo ele tem aqui uma séria dificuldade, não porque ele não sabia pregar, não porque ele não conhecia as revelações da palavra, mas a dificuldade dele acontecia sempre depois que ele passava pregando a verdade. Existia pelo menos 3 grupos, os judaizantes, os falsos apóstolos e os arquiapóstolos, que achavam superiores a Paulo. Então, tudo que Paulo falava, vinha pregando na frente, sempre tinha um grupo atrás que vinha pregando o contrário. Por que Paulo falou isso?
Não, não é desse jeito não. Paulo falou o quê? Para você ser salvo não precisa, se você se circundar não, circuncidar não? Não, não é isso que não. Nós estamos falando para vocês que é preciso sim circuncidar, porque nós estamos na lei de Moisés. Nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus, então é preciso. E olha a dificuldade de Paulo. Então o que nós queremos dizer aqui? Você sabe que Paulo, se você olhar o versículo 5 e versículo 6, deste capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo era um cara exaltado, lembra? Você lembra que Paulo era um cara exaltado? Beleza. Mas eu te pergunto, graça sem fraqueza é graça? Graça sem fraqueza não é graça. Nós vamos ver isso. Por que não? Lembra a oração que Paulo fez para Deus tirar o espinho na carne? Quem sabe o espinho na carne que Paulo estava sofrendo, nós vamos olhar isso lá na frente mais, quem sabe o espinho na carne que Paulo tinha era justamente esses obreiros. Eu estou dizendo quem sabe, tá, irmãos? Porque não existe uma definição lógica para a gente chegar a um acordo. Nenhum teólogo no mundo inteiro, nenhum estudante da Bíblia, eles têm, vamos dizer assim, uma opinião formada sobre o que e quem era esse espinho na carne. Então, nós queremos acreditar melhor que talvez seria essas pessoas, esse grupo de pessoas que vinham desfazendo tudo que Paulo estava fazendo. Então, o que acontece? Graça sem fraqueza não é graça. Haja vista o que Deus falou com ele. E outra coisa, né? Sem fraqueza, o homem pode chegar a qualquer lugar. Homem que eu falo, servo de Deus. Ele pode chegar a qualquer lugar, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Sem fraqueza, nós podemos chegar a qualquer lugar que nós quisermos, mas nunca vamos chegar ao lugar aonde Deus quer. Então observe o que Deus falou com Paulo. Versículo 7, a fim de que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Quando Paulo usa o termo, irmão, mensageiro, muitos dizem que mensageiro pode ser um anjo de Satanás, outros falam que é uma doença física. Existe mais de 40, versões diferentes para esse texto. Cada um dá a sua opinião e fala talvez o que seria. Mas quando ele usa a palavra mensageiro de Satanás, não dá a impressão justamente que ele está falando sobre os caras que vinham desfazendo tudo que ele pregava antes, eles iam atrás desfazendo, e até os crentes acreditavam, alguns crentes de Corinto acreditavam, e começavam a voltar atrás naquilo que Paulo estava ensinando. Haja vista, louvado seja o nome do Senhor, que nós observamos, para que a graça, ela se manifeste, é preciso então que existe fraqueza da parte de alguém. Por que eu estou falando isso? Vocês lembram que Paulo está falando qual era a função do espinho? Ele diz aqui, a fim de que eu não me exaltasse. Você já parou para pensar, irmãos, que todos nós cristãos, servos do Senhor, nós temos um espinho na carne. Eu não sei qual o seu espinho na carne. Eu não sei qual o espinho da carne do irmão, da irmã. Mas todos nós, o cristão que se preza, ele tem um espinho na carne. O espinho na carne pode ser um trabalho, pode ser o meu emprego, sei lá, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser a esposa, pode ser um ministério, pode ser a minha pouca visão,
pode ser a minha estatura, pode ser meus companheiros de trabalho, de ministério, não sei. Eu estou aqui, né, só fazendo conjecturas, mas Paulo diz, a fim de que eu não me exaltasse. Me parece aqui que toda vez que Paulo queria se exaltar, Deus falava assim com ele: ô rapaz, você se põe no seu lugar, porque você também tem problema, você também tem as suas dificuldades, você também tem as suas impossibilidades. Quem é você para achar que pode se exaltar? Então veja bem, irmãos, Paulo fala assim: por este motivo, versículo 8, 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas Deus disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O espinho na carne, que na verdade, ele era terapêutico e não nocivo. Aquilo que talvez Paulo achava que era nocivo ao seu ministério, à sua saúde, na verdade, era terapêutico, era uma terapia. Deus usava aquilo ali para quê? Para o poder do próprio Deus se aperfeiçoar justamente na fraqueza que Paulo tinha. Observe isso, irmãos. Observe isso. Lembra que eu falei que graça sem fraqueza não é graça? Por isso a Bíblia diz que a salvação, ela não vem de nós. A salvação, ela é uma prerrogativa de Deus. Às vezes, quando as pessoas falam, eu tenho que me esforçar para me ser salvo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que procurar cada dia ser melhor, aí dá a impressão que a salvação é uma prerrogativa nossa. Mas não. No capítulo 2, capítulo 1, melhor, né, de Efésios, né, fala que nós somos predestinados desde a fundação do mundo. Paulo disse que antes, no ventre da mãe dele, já era vaso escolhido. Então, aquela conversão que houve lá no caminho de Damasco, na verdade, aquela conversão é porque tinha chegado o momento certo. Mas se você observar, Paulo fala isso, que ele foi um instrumento, ele foi um vaso escolhido desde o ventre da mãe dele. Então, aquilo ali que aconteceu no caminho de Damasco é porque chegou a hora de se converter. Então, Paulo fala assim: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, irmãos, uma coisa eu quero deixar claro aqui. Provavelmente, o espinho na carne que Paulo tinha, talvez fosse realmente os falsos obreiros, que desfazia tudo que ele fazia. Eu não costumo usar a palavra distorcer, eu costumo usar a palavra desvirtuar. Porque às vezes eu me pergunto, gente, até quando as pessoas vão usar essa palavra errada? As palavras, tem gente que fala, fulano está distorcendo a palavra. Toda vez que eu falo que alguém está distorcendo a palavra, então eu estou reconhecendo que a palavra de Deus, então, é torcida. Porque você só distorce uma coisa que é torcida. Nesse caso, a palavra de Deus, ela não é distorcida. Alguém pode desvirtuar. Que desvirtuar quer dizer tirar a virtude e não distorcer a palavra. Porque a palavra ela é certa. A palavra ela é correta, ela não é torcida. Então, toda vez que Paulo pregava o evangelho em algum lugar, sempre tinha alguém que vinha atrás para desvirtuar aquilo que Paulo estava pregando. Então ele falou assim: 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse esse espinho na carne, né? Mas Deus falou assim: não, Senhor, eu não vou tirar não, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, mas que em mim habite o poder de Cristo.
Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por amor de Cristo. Só por causa disso, por amor de Cristo, ele sentia, né? Ele sentia prazer. Porque quando sou fraco, então que sou forte. Então eu quero terminar aqui, irmãos, e dizer assim uma coisa para você. Não procure fraqueza. Procure não. Sabe por quê? Porque ela te encontra. Sem você procurar ela, ela vai te encontrar. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se preocupe com isso não. Não procure as fraquezas, porque ela vai te encontrar. É estratégia de Deus. É estratégia de Deus. Você conviver com fraquezas é estratégia de Deus. Porque Ele sabe que toda vez que você quiser se exaltar, se você se lembrar que você também tem um espinho na carne, você vai baixar a cabeça e falar assim, Deus, obrigado. Porque se não fosse isso, talvez eu já teria desviado do teu evangelho há muito tempo. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Nunca se esqueça. Eu falo com meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que quando as pessoas falarem mal de você, as pessoas falam mal de nós como servo do Senhor, vamos agradecer a Deus, porque eu tenho o hábito de dizer assim, nós, por mais que as pessoas falem mal da gente, critiquem, abusem, nós ainda estamos no lucro. Sabe por quê? Porque talvez nós não fomos ainda chamados de Beelzebu, ou príncipe dos demônios. E Jesus, como filho de Deus, ele foi chamado disso. Então, se você ainda não foi chamado disso, nós ainda estamos no lucro. E nós nunca vamos ser melhor do que Jesus, não é? Então, pense nisso, para a glória e honra ao nome do Senhor. Continue o seu ministério, continue com esse espinho na carne, eu não sei qual é, mas eu tenho e você tem. E vamos dar glória a Deus, porque isso só nos faz chegar mais perto de Deus. E continue na graça, continue orando a Deus, entregando sua vida ao Senhor todos os dias, para que Ele possa cada vez mais nos abençoar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém?